o senhor teve no culto fúnebre, né, Sim. do apóstolo Rina. Queria que o senhor compartilhasse um pouco do que o senhor conheceu do apóstolo Rina, do que ele significou, que ele tem um legado muito bonito, e como que foi esse momento do senhor ali no culto. O nosso convívio foi pouco, ali uns 6 meses, né? Então, antes dessa fatalidade, ele foi internado por causa de problemas de saúde que ele tinha e eu fui visitá-lo, orar por ele no hospital. E ali eu entendi que toda essa confusão do Ministério Bola de Neve era uma injustiça mesmo. Por parte da parentela, por parte da esposa, que também, pelos anos, desse problema que eu falei que eu vivi com a Keila, quando o marido, o pastor, tem uma dedicação ao ministério e esquece da família, a família adoece. Então aqui eu não estou vilanizando a pastora, mas ela não estava bem psicologicamente e tomara que esteja se cuidando. Então foi injusto o ataque que o homem de Deus sofreu e ali eu entendi. Eu fui no hospital para orar por um irmão que estava internado e virou vigília. Assim, ó, diante de Deus, quando a gente começou a orar, menos de 10 segundos, quando o primeiro abriu a boca para orar, o Espírito Santo desceu naquele quarto. Eu estou convertido há 23 anos, não é muito tempo, mas é um tempo significativo. Nesses 23 anos eu sei que o Espírito Santo não é amigo de malandro. E ali eu entendi, eu estou diante de um homem de Deus sofrendo injustiças como homens de Deus sofrem em toda a história, né? E progressivamente ali, perseguições internas e externas ao ministério, Deus levou esse grande homem de Deus. E no dia do velório, o pastor Jorge Linhares ministrou 5 minutos e me deram a palavra ali. Eu ministrei de maneira indignada mais 25 minutos falando justamente isso. Por que nós estamos chorando se a morte não é a morte? Se a morte de um crente inaugura a verdadeira vida, por que nós estamos tristes? Então a gente não deve estar triste por ele, porque a honra que negaram a ele aqui está diante dele agora. Então a gente tem que estar chorando por nós, os que ficamos, né? E os perseguidores falaram que foi juiz de Deus, Deus matou. Eu falei, ué, que juízo? Paulo diz assim, ó, é infinitamente melhor partir e estar com o Senhor, mas por causa de vós ficarei. Aí ele diz, olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, que juízo é esse onde Deus inaugura a sua verdadeira vida? Eu quero ser julgado dessa maneira. Então eu falei, juízo é para quem fica. E depois de 40 dias, o principal perseguidor foi desmascarado que tinha casos extraconjugais há mais de 18 anos. Aí eu comprovei o que eu preguei no velório. Juiz é para quem fica. O que é juiz de Deus? Deus te matar na matéria para inaugurar a tua vida no espírito, ou Deus permitir que você fique na terra e desmascarar que você não é nada do que você diz que você não é nada do que você prega. E graças a Deus hoje o Ministério Bola de Neve está em paz, juridicamente falando, né? Está apaziguado. A esposa chegou a um consenso com a igreja e entendendo que a igreja é corpo de Cristo, é patrimônio de Cristo, não é patrimônio de família. O pastor não deixou um supermercado, nem uma padaria. Ele deixou uma família espiritual, uma igreja. E a gente não pode se degladiar nas redes sociais, na justiça, por causa do patrimônio que é de Jesus, que é a família de Jesus, né? A gente briga na justiça por uma empresa, mas a gente não briga na justiça por uma família. E graças a Deus está apaziguado, os perseguidores foram todos envergonhados, a igreja permanece, cresce, prospera, os pastores que ficaram, pastores seríssimos. E eu falei ali, né, 54 anos de idade esse homem partiu. Mais de 600 igrejas em mais de 34 países. Então, mesmo que a gente quisesse, nós não conseguiríamos chegar a esse legado. Então, a gente está diante de um homem de Deus que fez um bom trabalho, descansou no Senhor pelos motivos que só o Senhor sabe, né, que só o Senhor conhece, mas onde ele prova que ele era um homem extraordinário. O cara, provavelmente, ele teve um mal súbito na moto, porque eu sou motociclista. A moto não capota no trajeto. Ele está aqui, ó. Era Harley Davidson igual a minha. A gente não cai aqui. Algumas testemunhas falaram que ele foi aqui, ó, lentamente para o acostamento. Então, provavelmente ele passa mal, vai para o acostamento, desacordando. No acostamento é que ele capota.
e ali cai de peito, quebra costelas, prejudica órgãos internos. Aí o SAMU chega para resgatar. Tem áudios. Eu acho que eu tenho. Se eu tentar encontrar, eu posso mandar para vocês. O cara chorando. Polícia, resgatador, porque o cara morrendo, pregando o evangelho e fazendo apelo. E um deles estava desviado. E o cara falou mesmo, mano, o cara tava morrendo, cara. E a minha alma era mais importante que a morte dele. O cara chorando, dizendo, cara, eu sou um lixo, cara. O cara tava morrendo, cara. Eu peguei ali o cara para levar pro hospital, o cara todo quebrado, cara. O cara sangrando e o cara me amando. Ei, volta para Cristo, volta para a igreja, fazendo um apelo pro cara voltar, sabe? Então, assim, isso mexe demais comigo, porque hoje os evangélicos reagem pela exceção. Eles não vivem mais pela regra. Qual é a exceção? O escândalo da igreja, o falso profeta, o falso pastor, a teologia da prosperidade. Eles pegam a exceção para maltratar todos nós. Ele pega a falsa igreja para ofender a verdadeira. Ele pega o falso testemunho do falso profeta para dizer que todo pastor é vagabundo, malandro, sabe? Hoje, nessa época de mimimi, qualquer pastor de postura é visto como opressor. Eu não consigo, isso mexe demais comigo, sabe? Porque eu fui discipulado por um pastor homem. Olha o nível do meu pastor. Sem ele eu não estaria aqui. Ô, pastor, amanhã eu não vou vir não, porque é pré-natal da Keila, tá bom? Algo bom, né? Aí meu pastor falou bem assim, se isso aqui não fosse igreja, fosse empresa secular, você poderia fazer isso com um patrão secular? Não. Por que você acha que você vai fazer com Deus, com a obra de Deus? Gravidez é doença? Não. A Keila pode andar? Pode. Ela vai sozinha. Deu dinheiro pro táxi, ela vai só. Em outro momento você vai. Assim em cima do gol, não. Me avisa com um mês, me avisa com... Aí, hoje o meu pastor estaria nas páginas de futrico aí, ó. Gospel, sabe? Olha, pastor opressor. Não, ele deixou claro para mim, eu estou formando um homem, eu estou formando um presbítero, eu estou formando um diácono, e não é assim, com leviandade. E o Rina tinha a mesma pegada, entendeu? Tinha seus defeitos, mas era um homem forte, de postura, que às vezes não agradava todo mundo, tal. Negligenciou a família, deixei claro para o Ministério Bola de Neve também. Eu acho que ele pecou muito no cuidado com a família e o excesso de cuidado com o ministério. Mas, gente, era um homem de Deus.